isso aí, pessoal, de olho na educação. E olha só, hoje um assunto super importante, porque nós vamos falar sobre prática esportiva, como as aulas de educação física podem ser importantes, como também as práticas esportivas podem ajudar, inclusive dentro de aula. Estou aqui com a Fernanda Pierosi, que é justamente professora de educação física. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, André. Muito obrigada por ter me convidado para esse quadro tão legal de vocês. Bom, valeu, muito obrigado. Para falar sobre educação física, porque olha, eu vou confessar uma coisa para você já de prima, viu, Fernanda? A aula que eu mais gostava no colégio era sempre educação física. Eu também. A mais divertida, a mais legal, só que as pessoas talvez não tenham a exata noção de como a educação física é importante, né? Uhum. Sim, com certeza. Dentro da educação física, principalmente na educação infantil, a gente trabalha muito e tem a intenção por parte da ludicidade. Então, como que de uma forma lúdica nós vamos conseguir abordar todas as habilidades motoras básicas da criança, que nada mais é do que o correr, o saltar, o caminhar e assim por diante. Então a gente tenta ao máximo abordar isso com elas, fazer o desenvolvimento e ter a opção para elas das experiências. Então a gente tenta ao máximo dar todas as experiências possíveis para que as crianças consigam abordar todo o repertório motor básico dela. Não, e é bem interessante isso, porque inclusive, como eu falei para você, que a aula que eu mais gostava, né, sempre foi educação física, evidentemente. Claro que havia outras matérias que eu adorava, tipo português, história, geografia, sempre mais na área de humanas, mas quando chegava o momento de jogar futebol, de educação física, era sempre muito legal. Só que assim, não é só recreação. Não. Gostaria que você falasse mais sobre isso, por favor, para as pessoas entenderem de fato, realmente, como é importante, não é, a aula de educação física. Sim, com certeza. A parte da educação física que nós trabalhamos muito segue com certeza o currículo da BNCC. Sim. Então nós trazemos tudo que a Base Nacional Comum Curricular pede pra gente, de uma forma dentro da educação física lúdica, mas também tendo muito em vista a parte da dedicação, do foco, da determinação dentro das aulas. Então o foco é algo muito necessário. Nós trabalhamos desde as crianças de 2 anos de idade aqui na escola, muito atividades que têm canções, que têm atividades com muitas cores, muito desenvolvimento motor, até mesmo lá para os mais velhos, atividades que a gente já começa o desportivo, que nós chamamos o início do esporte dentro da vida da criança. Então a gente começa com atividades de queimada, atividades como pega-pega, como pique-bandeira, que eles gostam muito de brincar, e é sempre isso. Desde a educação infantil até os mais velhos, o brincar faz parte da educação física. Só que nós tentamos ao máximo tirar o que vai ser proveitoso dentro da brincadeira. Então o foco, a determinação, todo mundo quer ganhar dentro de uma atividade de educação física. Então eles entendem desde o início qual a importância das regras. Olha só. Como que eles precisam... Então trabalha a disciplina, né, Fernanda? Totalmente, a todo momento. Porque eles precisam seguir as regras de uma maneira correta para eles chegarem aonde eles querem, que no caso da educação física, ou é ganhar a competição, ou é chegar no nível mais alto, e para isso eles precisam ter, sim, a competência de seguir as regras. Então a educação física, de uma forma mais intrínseca mesmo, e até mesmo de uma forma mais integral, forma sim o ser humano de uma forma íntegra. Então é o que eu gosto de falar, que são os 3 pilares: o pilar motor, o pilar psíquico e o pilar afetivo-social. Então como eles vão interagir com as outras crianças dentro da aula. Pois é, realmente é muita coisa importante, né? E essa parte, inclusive da socialização, eu acho que é muito legal, muito bacana, porque de fato, não é, rola aquela socialização entre as crianças e tudo mais. Muito. Como você diz também, não é, esse espírito de competitividade, também é legal, né, Fernanda? Sim, nós trabalhamos até desde os pequenininhos, né? Então a parte lúdica ela é abordada, mas também eu gosto bastante de colocar a parte de competição, porque eles trabalham de uma forma tanto própria, então eles vão saber como resolver desafios por parte deles mesmos, então como eu vou resolver por minha parte, mas também em grupo. Então, como em um time eles vão se ajudar, o que vai ser perpetuado por toda a vida. Então, eles vão ter que saber melhorar
trabalhar em grupo dentro da sala de aula, ou no trabalho, ou num futuro dentro da casa deles. Então é muito importante sim a parte da socialização. Bom, você citou aí a parte da sala de aula, né? Uhum. Como que a educação física pode ajudar no aprendizado, enfim, nas matérias, até estudar para a prova? Bom, a educação física, como eu falei, a gente tem que ter um foco muito grande, né? Então, normalmente a gente acha que é só chegar, jogar a bola que fica fácil. Não, não é. Então, principalmente com a parte das competições, nós trabalhamos muito a parte do foco deles dentro da aula. Olha só que legal, pessoal. Bem bacana isso. Então, isso de uma forma muito mais dinâmica vai ser passado para a sala de aula. Então, como esse foco vai ser direcionado para uma leitura ou até mesmo para números, nós trabalhamos dentro aqui do colégio, nas aulas de educação física, muito partes coloridas, mas também muito atividades numéricas para que se assemelhe muito à matemática. A parte também da fala, que nós trabalhamos o inglês, então as minhas aulas são bilíngue. Ah, é? Uhum. Então eles também aprendem bastante de inglês, o que vai se assemelhar quando eles entrarem na parte mais focada, né, da parte do inglês. Então a gente traz muito essa questão integral do aprendizado do aluno. Bom, eu lembro que no colégio que eu estudava eram 4 bimestres, acho que era isso, né? É, aqui também. E aí tinha handball, um bimestre era handball, o outro era futsal. Vôlei. Não, era vôlei, basquete e atletismo. Olha, atletismo é muito legal. Como que é, assim, como que é feita essa divisão para... Porque futebol não tinha, curioso, né? Curioso, não tinha futebol, mas tinha handball. Tinha handball. Eu joguei handball da terceira série do primário até o terceiro colegial, que hoje nem existe mais essa palavra colegial, né, É verdade. Fernanda? Vamos combinar, né? Não, a mesma coisa que ginásio, né? Ginásio primário também não existe. Então, o que seria o terceiro do terceiro ano do primário até o terceiro ano do colegial? Nós chamamos agora, desde o início, educação infantil, aí depois o que era o primário, agora é educação anos iniciais, fundamental anos iniciais. E o colegial é ensino médio, né? Ainda tem o ginásio, que o ginásio aí são os anos finais. E depois tem o ensino médio. Boa, e como que é feita essa programação de educação física desde o primário, depois, desde do infantil, depois, né? Bom, o infantil, como eu disse, médio. É a parte das habilidades motoras básicas, então a gente tenta ao máximo abordar e ir transformando conforme a evolução física deles, porque todos nós crescemos, né? Nós somos seres humanos, nós vamos ter o desenvolvimento motor, então a gente acompanha isso com uma fase um pouco mais técnica dos movimentos, conforme eles vão crescendo. Chegando a partir do primeiro ano, que daí nós já temos a Base Nacional Comum Curricular, que pede para que nós dividamos a nossa atividade em alguns grupos. Então, nós temos que apresentar ginásticas para que a gente consiga dar para eles o tempo ritmo e o tempo espacial, para que eles consigam trabalhar. Nós também trabalhamos atividades em que a gente começa a inserir esse desporto que eu falei para você, que nada mais é do que o futsal, o basquete, o handball, só que de uma forma mais lúdica. Então, muito mais uma brincadeira do handball. O que eu gosto de falar para eles que eles adoram é queimada handball, ou queimada basquete, queimada vôlei. Então a gente começa a inserir. Queimada rola ainda? Queimada rola muito, eles amam. Fernanda. Não, eles amam, é o que eles mais gostam de fazer. Não brinca, jura? Sim, então a gente começa a inserir aos poucos para que eles consigam ter o repertório motor maior possível. Tirando a queimada, qual o esporte preferido aí da criançada ou dos adolescentes, enfim? Olha, eles gostam muito de pique-bandeira. É? Sim, que eles têm que correr de um lado para o outro, pegando a bandeira do próprio time. E a gente estava conversando antes da gravação, você também joga futebol, eu também. Sim, e tal. Mas o futebol não tem nas escolas, né? É muito difícil por conta da areia, né? Porque tem que ter um lugar específico e outra. Nós temos nossas salas, normalmente, tem de 25 a 30 alunos. É muito difícil fazer como é um esporte de futebol, dupla, Sim. É igual tênis, né? Mas seria legal para eles experimentarem também, é algo para a gente pensar. Inclusive areia, isso é até importante a gente abordar aqui. A areia também é bacana aí para o desenvolvimento da criança, ou Com não? certeza. A areia é quando crescer um pouco mais, como é que é isso? Não, a gente gosta de falar para todas as nossas crianças e principalmente para os responsáveis que eles consigam, se possível, inserir as crianças em todas as atividades extracurriculares possíveis, diversas. Olha aí,
porque assim eles vão conseguir abordar um repertório motor muito vasto, o que vai perdurar pelo resto da vida. Então lá na frente, quando eles forem adultos, eles vão ter vontade de fazer atividade física, como nós o futevôlei, né? Isso veio lá da nossa base. Sim. Então lá na nossa base nós tivemos ensinamentos e nós tivemos técnica para chegar hoje e ter vontade, ter um hobby mesmo, mas a gente não pode esquecer a saúde, né? Então como isso no futuro vai perdurar para eles, a gente tem que ensinar desde a base. Então mesmo que a criança tenha tudo aqui na educação física, é muito legal a parte das extracurriculares, que aqui nós temos muitas extracurriculares, como dança, jazz, teatro, futsal, vôlei, tudo para eles, mas também se os pais quiserem algo diferente, como uma natação ou até mesmo quadras de areia, também levar para clubes, academias, tudo que puder colocar a criança, claro, com cuidado para ela não cansar muito, né? Porque a gente também precisa ter esse cuidado, é muito interessante e necessário. Bom, por falar em cansar muito, claro que a educação física também, né, para crianças, na educação infantil também ajuda a controlar a obesidade. Com certeza. Isso é fundamental também, né? Fundamental, Fernanda? é a parte da saúde, né? Então, a nossa área da educação física, muitos esquecem que é da área da saúde. Então, nós trazemos para eles toda essa parte de interatividade, mas também pensando em como que isso vai se perdurar no futuro. Então, como que eles vão querer ter um gasto calórico, que eles não vão pensar agora nisso, mas lá na frente é muito certeza. importante. Não, eu pensava que eu era super magrinha, era um dos que mais corria, agora... Agora eu tô lutando contra a balança, né? Sim, isso é algo que vai acontecer no nosso futuro, né? Mas se a gente sempre tiver vontade... Mas isso é legal, sabe por que eu falei isso, Fernanda? Porque, claro, né, quando a gente é criança, a gente não encara assim, não entende a importância disso, de já cuidar, não é? E tudo mais. Então, se de repente mentalizar a criança, puxa vida, já vou começar a fazer atividade física desde a infância e tudo mais, levar a sério. Pô, vai facilitar demais quando eu ficar um pouco mais velho. Totalmente, vai ser muito mais fácil para elas. Eu gosto de ter uma rotina dentro das minhas aulas. Então, nós chegamos, eles já sabem que eles têm que se concentrar ali no círculo do meio, para a gente começar com uma fase de alongamento. Então, todas as atividades têm a parte inicial, que é o alongamento. E eles que fazem o alongamento deles. Olha que bacana. Então, cada vez é o professor, que eu gosto de chamar, o professor ajudante, e é normalmente em ordem alfabética, né? Então, eles partem para eles fazerem um alongamento. E aí, você já vê muitos deles querendo fazer flexão de braço, querendo fazer abdominal, que às vezes vê o pai, a mãe fazendo em casa, né, ou algum responsável. E depois nós partimos para a parte de aquecimento, que já é inserindo nas aulas. Então, isso já é uma forma que eu coloco para inseri-los um pouco mais sair um pouco dessa parte lúdica, porque não vai ser a todo momento que vai ter canções, interatividade por parte mais de brincadeiras, e sim uma parte às vezes mais séria, que sim, você precisa aquecer o seu corpo para poder fazer a atividade. Então eles já vão entendendo essa questão das regras dentro do próprio corpo. Então como é bom para eles serem jovens e adultos saudáveis. Boa, muito bom. Uma aula aqui da Fernanda sobre educação física. Obrigado, viu, Fernanda, por atender a gente aqui. Eu que agradeço, André. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Bom, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!